Episódio número 13 do podcast Casual Chique, o podcast que eleva o seu potencial de imagem de uma forma leve e descontraída. Hoje, no episódio 13, estamos recebendo uma visita ilustre de um professor super conceituado na nossa área e eu estou, assim, lisonjeada e muito feliz por receber o professor João Braga aqui. Professor, muito obrigada por aceitar o convite. Bruna, muitíssimo obrigado, eu quem agradece o convite e é uma satisfação estar aqui com você para conversar um pouco sobre este universo que tanto nos fascina, que é a moda. Sim, com certeza. E quero apresentar para você o professor, que se você ainda não conhece, eu vou deixar também todas as redes sociais do professor, o @ para vocês encontrarem ele no Instagram, porque ele coloca informações muito relevantes para o tema, né, que estamos abordando e também para áreas correlatas. E vou apresentá-lo aqui para vocês. E, bom, o professor vai me complementar se eu errar alguma coisa aí no processo. João Braga é um destacado estilista, pesquisador e professor de História da Moda, História da Arte, História da Joalheria, Estética e Cultura de Moda. Ele nasceu em 1961, em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e possui uma sólida formação acadêmica, com especializações em... Olha, professor, você me ensinou, mas eu tô com medo de falar errado. Vou ser sincera. Pode falar? Histoire de costume. Ah, viu? Francês. Escola da moda. Escola da moda, pela SMOD, né? SMOD. Em Paris. E muito obrigada, professor. Estilismo, pelo estúdio... Ah, tem mais um aqui. Berceau? Que fala? Berceau, estúdio Berceau. Ah, acertei, ó. Em Paris. E em História da Arte pela FAAP, São Paulo. Ele também é pós-graduado em História da Indumentária pela Federação... Não, Fundação Escola de Sociologia de São Paulo. Ótimo, perfeito. E também, bom, acho que eu já falei aqui, na mestre em História de Ciência pela PUC, né? Que isso eu não mencionei. De São Paulo. Aqui de São Paulo, isso. Atualmente leciona na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e na Faculdade Santa Marcelina. É membro da Academia Brasileira de Moda desde 2017. O professor tem uma cadeira lá, né? Tenho, com sede no Rio de Janeiro, ocupa a cadeira número 39. Ai, que chique, professor. Ó, que legal, número 39. E é autor de obras influentes, muitas obras, né? Mas como vou citar algumas aqui, como Reflexões sobre Modas, tem vários volumes, né? Acho que foi até a quinta? Não, até a quarta. Quatro. Até a quarta. Um Século de Moda. Esse está para sair a segunda edição. Ah, o professor mencionou que vai ser, se quiser ainda falar, esse ano. Ainda esse ano pela... Um patrocínio pela Santista. Pela Santista. Pelos 95 anos da Santista, pela Delivros Editora. Ah, perfeito. Então, teremos mais um livro do professor aí até o final do ano. E tenho dito que são histórias e reflexões de moda. É desse aqui? Não, esse é a História da Moda, uma narrativa. Ah, é verdade, História da Moda. Esse aqui, gente, ó, é um livro muito importante também para você que gosta de moda e gosta de história. Eu vou colocar para vocês na verdade o link para vocês acessarem e solicitarem um livro, tá? É muito legal. O meu já tá até, já tá autografado e não é de hoje, hein? Já tem um tempinho já que o professor autografou para mim. E, bom, vamos lá. E seu trabalho combina profunda pesquisa acadêmica com uma vasta experiência prática. E suas contribuições para o estudo da moda são amplamente reconhecidas tanto no Brasil quanto internacionalmente. Esse é o João Braga, professor, para nos falar sobre moda aqui hoje no podcast. E eu gostaria de introduzir com uma pergunta simples. O que é moda para o professor? Bem, muito obrigado novamente, Bruna, mas depois dessa descrição imensa que nem precisava, bastava você falar, professor de História da Moda é suficiente, né? Eu me sinto muito honrado, muito digno em ser professor. Sempre gostei dessa profissão e gosto de exercê-la. Se eu a exerço bem é outra história, né? Meus alunos que vão dizer sim ou não. Mas eu vou tão longo. Muito obrigado aí por tanta... Não, e o professor merece. Né? Muito obrigado. Né? Com certeza. Mas respondendo aí a sua primeira pergunta, né, o que é moda, né? Enfim, moda é alguma coisa um tanto quanto abrangente. Eu costumo falar muito em sala de aula, porque normalmente quando falamos moda, as pessoas imediatamente associam aos vestíveis em geral.
As roupas e os complementos, calçados, joias, adornos em geral, né? Mas moda, numa tentativa de explicação um pouco mais abrangente, é tudo aquilo que seja o gosto, a vigência de um gosto num determinado momento. Imagine, costumamos falar, a praia da moda. É verdade. O barzinho da moda. Barzinho não é roupa, a praia não é roupa. Não é roupa. Enfim, então moda é uma palavra um tanto quanto abrangente, significando algo que seja o gosto específico de um determinado tempo e de um determinado grupo de pessoas. Envolve a questão do coletivo. Tá? Porque se alguma coisa muito pessoal está ligada às questões de subjetividade, aí é muito mais estilo. No momento em que a minha subjetividade, né, em alguma coisa que eu faço, seja numa edificação, seja num determinado padrão de design de objetos, ou até mesmo no design de um objeto roupa, um objeto calçado, no momento que aquilo se torna coletivo, há uma aceitação, aquilo está fadado a ser moda. É esse o sentido, digamos, até mais teórico. Mas o senso comum entende moda como roupa em especial. E os complementos. Ou acessórios, complementos. Exatamente. Exatamente. Enfim. E a partir desse momento que a gente entra na questão dos complementos, do vestuário, quando que o senhor acha que a moda, nesse sentido, começou a influenciar a vida das pessoas? Nossa, né? Enfim, né? Pergunta difícil não vale. Mas assim, no sentido de que as pessoas... Não, mas vamos lá. Eu acho, desculpe-me se eu estou sendo muito, assim, professor. Não, né? mas a gente... uma sala de aula, muitas vezes. Eu começo a falar, compulsivamente, não paro, né? Imagina. Porque nós colocamos alguma coisa sobre o corpo, seja o que for, por 3 razões. Ou nós colocamos pelo aspecto de pudor, que é o ponto de vista teológico, o ponto de vista criacionista, enfim, como nos é dito no livro do Gênesis, lá no capítulo 3. E abriram os olhos, e viram que estavam nus, e sentiram vergonha, e teceram para si aventais com folhas de figueira. Portanto, e sentiram vergonha. Então, vem com esse caráter, né? Até mesmo da indignidade pela desobediência ao pai. Não façam isso. Fizeram e perceberam a nudez. É o pecado original. Enfim, a ciência não considera que se coloque alguma coisa sobre o corpo pelo aspecto do pudor, e sim pelo aspecto de proteção ou pelo aspecto do adorno, que é uma forma de você se proteger contra absolutamente tudo. As intempéries, sol, não é só contra o frio. Precisamos, hoje em dia, mais ainda, nos protegermos contra o sol. Mas chuva, vento, geada, neve, absolutamente tudo. Enfim, e o aspecto, ou mesmo uma paulada de um inimigo, uma pedrada, isso momentos até mais primitivos. Enfim, e o aspecto de adorno. É da condição humana você querer se diferenciar dos seus pares. Então, o adorno vai ser uma forma de comunicação não verbal. A roupa também. A roupa não fala, o adorno não fala, mas ele transmite muitas informações. Então, por aquilo que você usa, você pode deduzir a pessoa que te observa alguma coisa que você está passando como mensagem não verbal. Enfim, tá? E eu falei tanto que a sua pergunta... Não, até mas me perdi. mas eu achei... Não, é isso mesmo. Eu perguntei quando que começou a ser influência. Você falou da questão do Gênesis. Sempre, na questão de sempre, essa questão de você querer se diferenciar. É inerente à condição humana. A você querer se diferenciar dos seus pares, né? Mas no sentido de moda, né? Porque nem sempre existiu moda. Moda, além de ser uma forma não verbal de comunicação, além de ser algo associado ao coletivo, né? Moda tem a característica de ter a mudança com regularidade. Hoje é uma cor, amanhã é outra. Hoje é um volume, amanhã é outro. Hoje é uma estampa, amanhã pode ser não estampado. Né? Hoje o salto é alto, amanhã o salto pode ser baixo. E a gente vai indo nas oscilações. Exatamente. Então, moda tem essa característica, né, de mudança com regularidade. Né? E essas mudanças com regularidade só passaram a acontecer a partir do final da Idade Média, princípio do Renascimento. Interessante. Mais ou menos, né, quando Cabral estava chegando por aqui. Né? Enfim, quando os portugueses aqui chegam, é mais ou menos, um pouquinho antes, estava sendo definido o conceito de moda na Europa. Pela questão de os nobres se sentirem incomodados pela cópia dos burgueses, em função do surgimento dessa classe social, advinda exatamente da classe
dos comerciantes, uma classe de trabalhadores que ganhou dinheiro e quer um reconhecimento. Então, os nobres, nesse sentido, na corte de Borgonha, incomodados, quem é este João Ninguém que está se vestindo igual a mim? Enfim, vai e cria um diferencial. Aí passa a ter uma mudança com regularidade. Muito longe do fast fashion. Muito não é longe. esse conceito de hoje, não, né? Fast fashion, demorava ele é super quanto fugaz. tempo? Não sei. Demorava enquanto não fosse copiado nesse sentido. Tá? Podia demorar anos, né? Eu poderia demorar ou somente um ano, ou o tempo que fosse. O tempo que fosse. Enfim, então, a partir desse momento, nós temos uma corte influenciando, no caso a corte de Borgonha, influenciando o comportamento. E a partir daí sempre foi com essa característica de alguém, né, que tem um prestígio maior, um reconhecimento maior, que gera o desejo do outro se assemelhar a ele e, consequentemente, ter uma aparência que possa ser qualificada como tal. Então, dessa maneira, tem esse sentido de moda. Mas, normalmente, aqueles que são esses formadores de opinião, usando essa expressão, que seriam até os influenciadores de hoje em dia, né, no momento em que veem-se copiados, eles vão querer alguma coisa nova para criar o diferencial. Então, a dinâmica é muito parecida, tá? Com a diferença de que hoje é muito mais rápido do que em tempos outros. Até pela questão da internet, pelas tudo é muito facilidades da fugaz, comunicação. né? Rápido, se enjoa, porque você vê tanto aquilo, né, nas redes sociais e tudo mais. Então a gente tem essa necessidade de realmente, assim, não seria o certo, porque aí esbarra na questão da sustentabilidade, não é mesmo? Que é um tema, e aí né? envolve uma série de outras premissas desse universo que precisam ser pensadas, não há dúvida. Exatamente, o professor até recentemente deu uma palestra para nós que somos da Associação dos Consultores de Imagem Internacional, a ICI, e falou sobre moda e natureza. Foi maravilhosa essa palestra. E ele até abordou algumas questões. Até eu bolei aí para perguntar algumas coisinhas ali no final. Mas falando assim nessa questão, até mencionando a igreja, até no passado, ela interferiu muito na moda? Olha, tá? O que acontece? Os trajes eclesiásticos, tá? Eles mantêm determinadas características. Muda pouquíssima regularidade, né? Pouquíssima regularidade, né? Enfim, tá? Então, só que um traje eclesiástico não é moda. É indumentária, mas não é moda. Indumentário, então, para quem não sabe... Indumentária é tudo aquilo que se coloca sobre o corpo. Que pode ser uma roupa, um calçado, um acessório, uma pintura corporal, uma tatuagem, um piercing. Isso tudo, dentro de um estudo mais amplo desse universo, é indumentário. Tá? Então, um traje eclesiástico... seja da religião que for, você no caso citou a igreja, deduz até que seja a igreja católica. Sim, enfim, tá? É muito mais indumentário. Tá? Mas pode influenciar muito mais em comportamento. Isso, exatamente, que, foi a pergunta. Por sua vez, né, vai influenciar na maneira de se vestir. Porque moda vem de modus em latim, significa modo, maneira. Moda, antes de ser moda, ela é modo. Ela é maneira, ela é comportamento, enfim, inclusive um comportamento, uma maneira de se vestir. Uma maneira de se vestir. E aí eu vou me vestir com essa cor, com aquela outra, com esse volume, com esse tecido, porque ao longo dos tempos, não especificamente sob a ótica religiosa cristã, no caso católica, né? Mas sempre existiu, né, a lei suntuária. O que são as leis suntuárias? São leis que te obrigam ou te proíbem a usar alguma coisa, que normalmente essas leis vêm de classes privilegiadas para impedir que classes outras não subam numa escala social, que não cheguem até a eles. Isso tinha a ver com a cor também, não era? Com cor, com volumes, né? Com tudo, com ornamentos, com códigos, né? E muitas vezes brasões, emblemas. Enfim, você não pode usar porque você não pertence a este grupo específico, né? Então, leis suntuárias existem desde Grécia Antiga. Nesse sentido. Por sinal, desde muito antes, né? A lei mais antiga que nós temos notícia é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. É o Código de Hammurabi, datado de aproximadamente 1780 a.C. E ali, né, há, né, o que nós chamaremos hoje de um parágrafo, nesse sentido, né, uma linguagem contemporânea, dizendo que toda mulher devesse cobrir o cabelo por questão de pudor. Que foi aí que... E, curiosamente, isso no Oriente,
né? Não é da tradição islâmica, mas a tradição islâmica adotou essa característica de ter que cobrir o cabelo. Até hoje. Assim como judias mais ortodoxas também usam peruca. Né? Mostrar o cabelo é considerado muito erótico, muito sensual. Por isso as islâmicas usam chador, usam a burca, as judias mais ortodoxas, repito, né? A peruca. Né? As cristãs, ao entrar numa igreja, tinham que usar o véu. Sim. Deu a liberdade de opção, usar ou não, a partir do final do Concílio Vaticano II, que terminou em 1965. Certo. Aí tornou-se optativo. Enfim, então, tem uma série de questões que envolvem o conhecimento desse universo do que colocar sobre o corpo. Certo. Então, leis suntuárias não são leis, você vê, passou a ser uma realidade até de caráter religioso. Também, né? Mas não. Mas, né, ali é questão relacionada à pudicícia, questão relacionada à vergonha. Né? O cabelo é considerado erótico, o cabelo é considerado sedutor, é aquilo que sai do seu interior, vai para o lado de fora, implica alguma coisa relacionada à sua intimidade, aos seus pensamentos. Né? Então, tem inclusive códigos não verbais de comunicação, e as mulheres normalmente fazem e desconhecem esses códigos porque muitos deles se perderam. Né? Alisar o cabelo na frente de uma pessoa, o código disso significa um convite à intimidade. O cabelo erótico, assim que você fica assim, né? Fica assim, e pega uma ponta e joga o cabelo. É que você tá olha para a pessoa ainda, mas é uma tática de sedução. Então, por isso que elas cobrem. Dentro da linguagem não verbal de comunicação e o código 2 gestos, né? Alisar o cabelo significa isso, né? E perderam totalmente, né? Ficar passando a mão no cabelo, né? Sim. Por isso cobrir o cabelo. Né? Porque daí ele não corre o risco, né? Exato, assim como, né? Uma outra coisa, né? Tirar sapato na frente de uma pessoa, na linguagem dos gestos, né? É também um convite à intimidade. Olha só. Enfim. Por isso que quando a gente vai estudar, não sei se isso tem alguma relação, mas consultoria de imagem, quando a gente vai falar dos estilos universais, os mais básicos, assim, né? Que existem várias metodologias de estilo, né? Sim. Mas da Alice Parsons, ela fala que o sexy, quanto mais pé amostra, mais sexy é. Então isso tem a ver, né? Tem a ver, lógico que tem a ver, né? Então, enfim, é muito comum ver isso até em linguagem de cinema, né? Às vezes tem uma reunião, né? Uma câmera pega debaixo da mesa, uma pessoa tirando o sapato e tocando o pé no pé da outra pessoa, né? É um convite à intimidade. E isso é muito importante no comportamento das pessoas, principalmente na hora de uma entrevista. Então, na hora que você está sendo entrevistado para ocupar uma determinada vaga, todos os seus gestos, todos os seus comportamentos estão sendo observados para ver quem é aquela pessoa, o que ela conhece ou o que ela não conhece dessa questão de etiqueta, de comportamento social. Sim. E é muito interessante isso que o senhor falando da questão das leis santuárias e tudo, me lembrou também, eu perguntei da cor, porque eu me lembrei até de algumas aulas também que eu já tive, eu não sei até se foi o senhor mesmo que mencionou, que tinha a questão do roxo, que é uma das cores, acho que o senhor mencionou que é uma cor mais... mas não é elegante a palavra. Sofisticada. Que existe por conta também do caramujo, que tem a historinha, não é? Na realidade, não é bem o roxo, é o púrpura. É uma variação do roxo. Certo. Que somente o imperador romano podia usar essa cor. Que você precisa de... obtém-se esse pigmento de um molusco. Você precisa de muita quantidade desse molusco para atingir pouca quantidade de tecido. Então, os tons, né, arroxeados, né, que o púrpura é um tom de vinho com uma pitada de azul. Uma pitada de azul, bem sutil. Mais frias. Né? Então, dessa forma, tá, ficou, por uma questão de tradição, associada a prestígio. Né? Tanto que, por exemplo, né, o filho do imperador recebia o título de Porfirogênitus. Ou seja, tá, aquele que é o filho da púrpura. Olha! Né? Enfim, o nome Porfírio em português significa aquele que é
com esse grau de nobreza, o que usa púrpura, que só o imperador podia. Então, em função desse, e até da sofisticação da cor mesmo, né? E muita quantidade para conseguir pouca quantidade de pigmento, então, só né? Dá essa questão conseguiam, do status, né? Porque só ricos conseguiam pagar aquilo, né? Na realidade, em Roma Antiga, era o imperador, não só eram os ele, ricos, não era não, só ele foi o que falou, é só o imperador. Só ele só que tinha condições usar, e para se diferenciar, né? Exatamente, do restante, então né? fica associado a esse prestígio, por uma questão de tradição histórica, né? Enfim, depois outras variações, aí vem os vinhos, os vermelhos, né? Vermelhos normalmente mais fechado, ganha essa sutileza. Por exemplo, Luís XIV, na França do período barroco, estabelece o salto do sapato vermelho, talon rouge em francês. Só ele, né, podia usar, e os nobres de alto grau nobiliárquico. Não é qualquer nobre, é só quem está lá no alto posto da hierarquia nobiliárquica. Então, imagine, então, é um tom de vermelho, né, associado a essa tradição do púrpura, né? Enfim, então tem as curiosidades que esse universo aí gera são, assim, imensas. Poderíamos ficar aqui falando de diversas delas, coisas. Né? E eu tive recentemente, eu assisto uma série no Netflix, que é chamada The Chosen, que é a história de Jesus, né? E esses dias eu estava assistindo e me veio uma pergunta, assim, eu vi que os homens, eles usavam vestido, saia, né? Jesus usava, assim, né? Por que perdeu-se esse costume porque hoje em dia os homens, eles usam mais a calça, a gente vê. Por que na história, o que aconteceu ali no meio do caminho que essa característica não seguiu adiante? Lá vai o professor. É isso. De novo, mas... Que foi uma pergunta que me surgiu. Eu falei, gente, por quê? Enfim, o que acontece? Na antiguidade, estou falando antiguidade oriental e antiguidade clássica. Né? Enfim, no caso, o tempo no qual Cristo viveu pertence à antiguidade oriental. Né? As roupas não eram definidas, tá, por gênero. Eram definidas por roupas drapeadas ou justas. Entendi. As drapeadas, tecido sempre custou dinheiro. As drapeadas para pessoas mais privilegiadas, né? O que gasta-se mais tecido. As mais justas, ou seja, com menos tecido, as mais esmirradas para os menos favorecidos economicamente falando. Né? Tanto que, por exemplo, em Roma Antiga, voltando, né? Quanto maior fosse o diâmetro do semicírculo para fazer a toga, tá? Quanto maior era o prestígio do fulano que a usava, porque a quantidade de tecido. Né? Enfim, a única diferença relacionada a gênero na antiguidade é que a roupa masculina eventualmente podia ser mais curta, pelo fato de que o homem vai para a guerra, o homem vai caçar, o homem vai pescar, o homem tem atividades mais intensas do que as mulheres, né? Em tempos outros. Né? Enfim, então, dessa maneira, podia ser mais curta por praticidade. Né? Os soldados, no caso de Roma Antiga, os soldados em Grécia Antiga, eles até usavam saiotes, por questão de praticidade, para correr, né? Para... Enfim, para o que quer que seja, né? Então, veja que não havia distinção de roupas por gênero. Por isso. Tá? Enfim, então, homens e mulheres usam túnicas, que são camisolões, e mantos. Que são as túnicas e os mantos. Né? A túnica é o camisolão e o manto é o chale, digamos dessa maneira. Né? Enfim, até no final da Idade Média, estamos falando aí até o quê? Até final do século XII, um pouquinho antes, final do século XI, por aí. Né? Quando alguém na Europa vai ter a ideia, né, de fazer uma armadura. A armadura é uma roupa feita em metal, que te protege muito mais do que um tecido, do que um couro. Né? Para você poder ir para uma cruzada, ir para uma guerra, ir para uma justa, o que quer que fosse. Né? A armadura, o que vai acontecer? Se você fizer uma roupa inteirinha de metal, se não tiver uma rodinha e alguém que te empurre, você não vai sair do lugar. Você vai ficar dentro de um sarcófago, digamos assim. Não tem nem como. Então, algum ferreiro na Idade Média na Europa, de uma maneira involuntária, mas inteligentíssima, involuntária para a moda, mas voluntária para aquilo que eu vou falar agora, tá? Precisou inventar essa armadura por partes e por volumes.
Imagine, onde nós temos articulação, precisaria ter uma dobradiça na armadura. Punho, cotovelo, ombro, joelho, quadril, calcanhar, senão eu não ando. Né? Você andava, usando até uma palavra contemporânea, robotizado, meio duro, mas você andava por si só. Né? Enfim, com isso, as roupas masculinas ficaram mais evoluídas do que as femininas, tecnicamente. Por causa de você conhecer o corpo por partes e por volumes. O meu braço pode ser mais grosso do que o seu. Né? O meu tronco pode ser mais avolumado do que o seu. A minha perna pode ser maior, menor, ou mais fina ou mais grossa do que a sua. Então, as armaduras eram sob medida. Tinha que ser feita para aquela pessoa, senão você não caberia ali dentro. Então, dessa maneira, as roupas masculinas começam a ser feitas por partes. Olha que interessante, né? E logo no período seguinte, que é o Renascimento, vão surgir os calções bufantes para os homens. Já é uma peça bifurcada. No Oriente, até de certa forma, já havia. Né? O que nós chamaríamos hoje, de uma maneira mais ampla, né? Uma calça odalisca, digamos assim, tá? Para que o entendimento seja melhor. Então vejam que aí já se tem a peça bifurcada. E também, a partir do Renascimento, as mulheres vão descobrir, né, que a roupa pode ser feita por partes e elas vão criar o corpete. E o corpete, não só a roupa fica em duas partes, e afunilar a cintura, a mulher descobre também que ela fica mais sensual, aguça mais a libido masculina. E é um recurso ainda hoje que as mulheres usam. Deixa o corpo mais estrangular né? a cintura. Né? Enfim, tá? Mas as peças bifurcadas ficaram mais características dos homens do que das mulheres, até mesmo por essa referência toda, que não é uma resposta absoluta, foi ontem. Precisa entender um processo. É a mania do professor de história, né? Vai lá na pré-história para justificar alguma coisa para entender o contexto, né? Tudo tem uma história e aí a gente não é só entender o que foi atrás para entender o porquê está acontecendo hoje, né? E aí os homens, saibam, Bruna e todos vocês aqui que estão conosco, né? Os homens sempre enfeitaram mais e primeiro do que as mulheres. Nunca foi demérito, nunca foi demérito. Os homens usaram perucas, laçarotes, salto alto e uma série de outros ornamentos. Né? Salto alto era dos homens, né? Qual a razão dos homens terem se enfeitado primeiro e mais do que as mulheres? A razão é a própria natureza. Né? Os machos das espécies são mais vistosos do que as suas respectivas fêmeas. Enfim, o pavão tem uma cauda linda, a pavô não tem atrativo nenhum. Leão tem juba, a leoa não tem. Né? A leoa faz tudo. Mas quem caça é a leoa. Exato. As escamas dos peixes machos brilham mais do que dos peixes fêmeas. O peito, né, do pombo é mais estufado do que da pomba. A pena do pombo é mais erizada do que da pomba. Então, o macho da espécie humana... Peraí, né? Se na natureza assim, o dedo de Deus é assim, eu vou me enfeitar. Me enfeitar também. E aí o homem passou a se enfeitar usando brinco. Homens usaram brinco primeiro que as mulheres. Né? Isso vai na Mesopotâmia, tem homens com boas argolas de brinco e não era demérito algum. Enfim, então veja que, mirando-se na natureza, o macho da espécie humana se enfeitou. Não que a mulher não se enfeitasse, mas ele se enfeitava mais. Muito mais. Talvez o grande exemplo disso, até já na Idade Moderna, seja Luís XIV. Né? Luís XIV era o ornamentado por excelência. Os homens do período barroco, do rococó também. Né? Mas isso tudo vai cair por água abaixo com a Revolução Industrial. Isso que porque vai chegar aí que a mulher começa a estar com maior força de expressão no mercado de trabalho? Não, longe disso ainda. O início dessa revolução, a Revolução Industrial antecede a própria Revolução Francesa. Os primeiros passos da Revolução Industrial foram em 1780, a Revolução Francesa em 1789, né? Mas o que acontece, né? Vai surgir uma roupa mais prática para o homem trabalhar. E aí o homem começa a não se enfeitar tanto. Ele vai se impor pela praticidade. Por aquilo que ele produz nessa sociedade com este novo capitalismo da Revolução Industrial. E aí ele vai passar a enfeitar a sua esposa e suas filhas. Vai enfeitar mais ainda, porque de onde virá o status do homem, já que ele não se enfeita. Aí ele coloca nas vai mulheres... enfeitar mais ainda as mulheres, né? Filha, esposa, mãe, enfim. Então, dessa maneira, a mulher fica com essa característica, que já se enfeitava, mas fica mais associado. Os homens só voltaram a se enfeitar na segunda metade dos anos 1960,
com Uau. a moda unissex. Demorou, então, Demorou. hein? Então foi de mais ou menos início do século XIX, quando surgiu esse conceito, que é o conceito do dandismo. Enfim, o dandismo, tudo bem, é sofisticado, mas evita um excesso. Seria uma espécie de quiet luxury hoje. Que, para quem não sabe, Tem é aquela a medida moda que... certa, não precisa de tanto enfeite, né? E a roupa de trabalho, né? Aí o homem vai se... Quais são os enfeites dos homens, né? Enfeites naturais: barba, bigode, barriga. Quanto mais barrigudo ele fosse, Aí, ó, gente. maior era o status, porque significa fartura. Ah, porque tá comendo bastante, Enfim, né? e Bastante eu tenho, carne. independente do comer, sim, mas significa que eu tenho condições de manter uma A minha família grande, né? então Ou a barriga seja, representava século XIX, né? 15 filhos, 19 filhos, era comum as famílias terem, né? Verdade. Enfim, então significa isso também, Entendi. né? E os enfeites artificiais, uma bengala que dá status, né? A corrente do relógio de bolso, que perdeu-se pendurado com no o colete, tempo, né? Enfim, uma gravata, né? Que dá status, e a cartola. E a cartola, né? Esse tipo de chapéu, né? E... Conclusão, às vezes um prendedor da gravata, um alfinete na gravata também pode ter, né? Então hoje o homem tá muito mais minimalista, né? Não, o homem está voltando a se enfeitar. Sim, talvez, enfim, pelas tatuagens, pela tudo própria roupa, com a moda gênero hoje em dia, também, né? Os verdade. homens estão se dando o direito de voltar a ter uma postura que historicamente ele já era tinha, deles. Era deles. Ele né? tá tomando Enfim. as rédeas Exato, da situação ali. Então, é porque o dandismo é um fundamento que vem da Inglaterra, com George Bryan Brummel, no sentido de o homem vai deixar de se enfeitar, né? Roupa de trabalho, ele não gostava muito de trabalhar, não se adaptava muito, não. Mas uma série de razões, né? Que o dandismo é mais comportamento que vai ter uma linguagem de moda, antes de ser moda propriamente dita. Eu costumo dizer que o dandy foi o pai do almofadinha dos anos 1920, que foi o pai do Janota dos anos 1950, que foi o pai do Yup dos anos 1980, né? O pai do metrosexual no final dos anos 90. Início dos anos... ou melhor, antes do metrosexual, o pai do Mauricinho, que é o pai do metrosexual, que é o pai do coxinha. Então é o homem, digamos assim, arrumadinho, certinho. Né? Enfim, tá? Só que agora ele se dá o direito de se enfeitar, preocupa-se, o cinto de segurança vai amassar a sua roupa, está amassando a gravata, né? Enfim, tá? Não, e o homem voltou a ser vaidoso, que era uma qualidade que já era anterior. Sim, exato. É que assim, a gente tem uma cultura ainda, já mudou-se muito, mas o homem realmente, se você for pensar, mais liberdade de expressão, né? Na questão de pintar o cabelo, a gente vê que tem, né? Esses dias, recentemente, assisti uma palestra muito legal sobre, foi até na associação, e o rapaz que fez, ele estava de cabelo rosa, mostrando que mesmo de cabelo rosa ele podia transmitir autoridade, mas de acordo... Então, assim, você consegue ver que os homens realmente eles estão tentando trazer realmente essa questão do pavão, né? Essa antigo. Conotação, né? É verdade, sim. O pavão é o símbolo masculino da vaidade, pela natureza do animal. Agora, por que o macho da espécie é o dedo de Deus inquestionável? Por que o macho da espécie é mais vistoso, né? Ele vai se exibir para seduzir a fêmea, para ter o coito, a copulação e, consequentemente, a preservação da espécie. Sim. Né? Então, o macho da espécie humana se deu o direito de se enfeitar também, né? Sim, não, enfim, tem tudo a ver. mirando-se na própria natureza. Realmente, é muito legal. É o que eu costumo dizer, né? Estudar moda não é só moda. Você precisa estudar sociologia, antropologia, economia, religião, arte. Moda dialoga. Moda não é autorreferente. Moda dialoga com absolutamente tudo. Tudo. Por que você está usando esse tipo de colar? Por que você está usando esse tipo de blusa? Por que eu estou usando esse tipo? Por que as suas unhas estão numa tonalidade mais escura do que os tons?
mais tradicionais, que são os avermelhados. Né? Exatamente. Há uma razão. Né? Sim. E envolve a questão do gosto. É isso que é moda. É o gosto específico de um determinado intervalo de tempo. Que vai mudar. Sim. Vai mudar. E virar outra coisa que vai se sobrepor, e virar outra coisa, e virar outra coisa, e assim sucessivamente. Não quero dizer que moda seja a melhor coisa do mundo, mas é da realidade da moda. Eu não vou nem falar da natureza da moda, que moda não é natural, moda é cultural. Sim. Mas tem essa característica da mudança com regularidade. E hoje, né? Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E a gente falou bastante do homem que está voltando. Então, assim, teve uma época que passou ali pelo minimalismo ali, mas está voltando, então a sua realmente uma reflexão muito importante que a gente tem que pensar, é que a gente às vezes tem eu falei isso, mas é que às vezes a gente tem uma cultura muito do que o pai que criou a gente, que era mais, sabe, tipo, ainda tem, e a gente vê que a sociedade é uma questão de formação, exatamente, enfim, não é? E pensando nas mulheres, né, elas começaram também a usar roupas masculinas, né, e isso foi com a questão da revolução ou não? Então, é isso que eu queria saber. As mulheres se apropriaram do guarda-roupa, da identidade tradicional masculina aproximadamente há 100 anos, com algumas exceções, tá? Há uma imagem da rainha Maria Antonieta como amazona, andando a cavalo, com uma calça comprida verde. Enfim, essa imagem já esteve até aqui no Brasil, já foi exposta essa pintura na Pinacoteca, aqui em São Paulo. Raridade total, calça. tá? Porque peça bifurcada é característico dos homens, né? Enfim, né? Meados do século XIX, uma senhora norte-americana chamada Amélie Bloomer foi a Paris sugerir uma peça bifurcada, meio ballonnet, por isso que em inglês fala-se Bloomer, e uma saia por cima, o que não pegou, né? A francesa vai aceitar uma sugestão de uma norte-americana, de fato não era muito agradável não, né? Enfim, mas as mulheres vão se apropriar desta linguagem masculina, tradicional masculina, exatamente a partir de 1922. 1922 foi até um artigo meu que eu escrevo para a revista L'Officiel Brasil. Enfim, foi exatamente no final de 2022, por causa dos 100 anos. Dos 100 anos que fez essa apropriação. Né? Enfim, um literato francês, Victor Marguerite, ele lança um romance chamado A la Garçonne. Enfim, conclusão, era a história de uma mulher chamada Monique L'Herbier, romance. Tá? Enfim, que 2 semanas antes do seu casamento, ela soube que o seu noivo a traía. Enfim, ela ficou triste da vida, arrasada. Ela desmancha o noivado e ela vai começar a se portar de uma maneira masculina. Ela vai trabalhar, ela vai cortar o cabelo, ela vai usar paletó e gravata, ela vai fumar em público, ela vai ter relações afetivas com homens e com mulheres. Enfim, esse romance foi de uma ousadia a toda prova. Virou uma peça em Paris, que durou mais de 10 anos em cartaz, e o próprio Victor Marguerite, ele foi tão ousado, né, que o livro dele entrou para o Index. O Index é uma série de livros que o Vaticano proíbe que os católicos leiam, e ele teve retirado a sua Legião d'Honneur, que ele já tinha recebido essa Legião da Honra do governo francês por ser um grande literato, né? Tamanha a ousadia do livro dele, né? A la Garçonne, o que quer dizer, né? Garçon em francês é menino. A la Garçonne, né? Ou la Garçonne seria a maneira dos meninos, a maneira dos rapazes, porque ela passa a ter uma postura masculinizada, né? Usando calça comprida, inclusive. Conclusão, né? Chanel foi a grande divulgadora dessa proposta. Não foi ela que lançou, mas foi baseado nessa essência. Então as mulheres se apropriaram desse universo masculino exatamente a partir de 1922. E hoje não nos é estranho uma mulher de calça comprida, uma mulher de paletó e gravata. Né, e a gravata está em alta no vestido feminino atualmente. Uma mulher com paletó, com gola e lapela, que é muito mais tradicional do masculino. Enfim, então veja que a mulher se apropriou. E hoje a moda gênero, né, o homem, de certa forma, se nós formos analisar, né, é tão comum, é tão familiar que a mulher use aquilo que é da tradicional identidade masculina, que a moda gênero hoje está sendo muito mais o homem se apropriando da tradicional identidade da moda feminina.
Olha só. Né? Eu vejo isso pelos meus alunos, né? Você falou cabelo colorido, né? Enfim, minha sala é coloridíssima, né? Os rapazes usando maquiagem. E a gente não estranha mais. Não estranha. Exatamente. Não estranha, por né? isso que eu até estranharia se eu não tivesse se não numa visse. sala de aula, se não tivesse esse tipo de postura, né? Enfim. Sim. Então, porque com isso, né, surgiu, em 1922, a chamada moda andrógina. A mulher se apropriando da identidade masculina. Nos anos 1960, na segunda metade, surgiu a moda unissex, né? E hoje, né, nós temos essa moda agênero, que é muito mais com essa característica, né? Enfim, a moda não tem gênero. Você usa o que bem te aprouver, né? Sim, exatamente. Bem você quiser, né? Mas, de certa forma, comportamentalmente, vemos que é muito mais o homem, digamos, em torno de 100 anos depois, que a moda gênero também não começou ontem, né? Não. Já veio um tempinho, né? Já no século XXI, né? Então, é muito mais essa identidade do homem, né? Usando essa identidade que é da tradição visual mais feminina. Mas não quer dizer, hoje não quer dizer que seja masculina ou feminina. Hoje não. Hoje você usa o que bem você quiser. O que você né? bem... Enfim, e a de acordo com as suas vontades, com os seus reconhecimentos estéticos, com as suas maneiras de sua visão de mundo, sua maneira de interpretar o mundo e como você quer ser visto. Sim. Que nós nos vestimos para nós e para os outros, né? Sim. Eu quero ser visto desta maneira. Então eu vou usar esse tipo de roupa, de adorno, de calçado, ter esse tipo de penteado, esse tipo de maquiagem, ou qualquer coisa que o valha, né? Exatamente. E pensando na moda brasileira, sim. Tem alguma característica muito forte atualmente que o senhor acredita que a gente vê que quando chegar lá na frente, você vai ver e falar, olha, essa época realmente foi marcada por essa não tendência, mas esse comportamento? Pois é, né? É uma questão, inclusive, você não citou o livro História da Moda no Brasil, das influências autorreferências, né? Sim, é verdade. Que é um livro aí até muito, enfim, muito usado, eu sei disso, sim, né? Sim. Não só em sala de aula, como as pessoas, enfim, que é de minha autoria, do Luiz André do Prado, né? É uma coautoria. Então, o que acontece? Esse livro eu fiz questão que o subtítulo fosse das influências às autorreferências. Recebemos significativas influências, especialmente da França, depois de outros lugares também. Mas, a partir do início dos anos 90, buscou-se uma identidade da moda nacional, uma tentativa de identidade, né? Que até não só a tentativa, como, de fato, alguma coisa que assim o fosse, né? Involuntariamente por causa de Collor de Mello. Quando ele abre o país às importações, começam a chegar os importados, primeiro os tecidos, os tigres asiáticos, como eram chamados à época, depois as roupas propriamente ditas. Conclusão, né? Precisamos olhar para o próprio umbigo. Né? E com isso vamos fazer coisas que sejam da nossa identidade, né? Com duas exceções. Zuzu Anjo, no Rio de Janeiro, já para o feminino, já buscava identidade Brasil, tanto que ela dizia, eu sou a moda brasileira, né? E Luiz de Freitas também no Rio de Janeiro para a moda masculina com a Mr. Wonderful, sem dúvida alguma, antes dessa realidade toda, né? Mas, então, a partir daí, e um dos primeiros a fazer isso foi Tufi Dueck, com a Fórum. Botando uma bandeira do Brasil na etiqueta. Ele fez Lampião Maria Bonita, Niemeyer, Amazônia, Ipanema, né? Então passou a ser, né, essa busca da nossa própria identidade. Por isso que eu quis usar a palavra autorreferência no subtítulo, né? Mas coisas que caracterizam o Brasil, né? Tecido de fibra natural, principalmente o algodão, muita estampa, muita cor, é característico brasileiro, né? Adorno em profusão, a brasileira se identifica facilmente, vejo você, né? Enfim, aí eu tenho até um fundamento que eu gosto até de falar a respeito disso, né? Que até posso complementar daqui a pouquinho, né? A questão de pouca roupa, né? Até mesmo de uma sensualidade, marca a identidade do comportamento da moda no Brasil, para a mulher e agora para o homem também. Então imagine, tá? Isso vem da tradição dos nossos nativos, dos nossos indígenas. Que eles já andavam nus, esse calor todo, né? Essa quantidade de água que a gente tem aqui, esse litoral gigantesco. Então isso é uma herança cultural que vem aí dos nativos, né? Dos nativos, né? Enfim, então dessa maneira
o brasileiro se identifica com esses valores. É um ponto de vista meu. Eu não sou dono de nenhuma verdade, tá? Não, mas eu o tenho senhor direito a ter estudou. opinião. Sim, né? lógico. Enfim, em função do que eu já li na vida, Estudou, do que eu já escrevi, do que eu já uhum. estudei. Então eu vejo algumas coisas Sim, nesse sentido. tem um Só que DNA. hoje, tá, o mundo está globalizado. É aquilo que McLuhan havia dito, né? Que o mundo viraria uma aldeia global, e virou. Né? Então você recebe na palma da mão Que tá lá. referências de qualquer parte do mundo em tempo real. Então, hoje você precisa, de fato, como diferencial, buscar essas referências para criar uma identidade que caracterize dessa ou daquela cultura. Por né? isso que é importante a consultoria de imagem. Nossa, sem dúvida alguma. Sem né? dúvida alguma, a consultoria né? de imagem. Agora, com essa questão da brasileira gostar de se ornamentar, e o brasileiro também, não há dúvida, eu tenho um fundamento que é exatamente que vem do Barroco. Uhum. O Barroco foi o primeiro movimento de ordem internacional do qual o Brasil fez parte. Tivemos uma identidade muito forte do Barroco, enfim, especialmente Bahia, né? Salvador, depois Minas Gerais, com as cidades históricas, né? Enfim, então o Barroco, que foi um movimento que veio pós-Concílio de Trento, meados do século XVI, com a fundação da Ordem da Companhia de Jesus, cujos membros são jesuítas, para arrebanhar os fiéis perdidos com o protestantismo, luteranismo, calvinismo e anglicanismo na Europa, né? E também com o intuito de catequizar os novos povos recém-descobertos, que éramos nós do lado de cá do Atlântico. Enfim, então o Barroco vai trabalhar com a teatralidade, com a intensidade, que é uma forma de convencer a arrebanhar o fiel e, né, uma forma de você convencer até no sentido... chamar a atenção? Não catequético, tá? Porque isso seria vaidade, né? Mas no sentido de colonização. Tá? Enfim, trazendo uma determinada cultura para cá, né? Enfim, e ficamos com isso. Entendi. Então a brasileira se identifica porque o Barroco é sinônimo de excesso, Barroco é sinônimo de exagero, Barroco é sinônimo de teatralidade, por isso que é excessivo para convencer o olhar de quem observa. Maravilhoso. Com o intuito até... né, na arte do caráter religioso, por isso as igrejas barrocas maravilhosas, e já tinham levado o nosso ouro, as nossas pedras preciosas, né? Sim. E barroco é uma palavra que vem de tradição medieval das pérolas de água doce. As pérolas de água salgada são esféricas, as pérolas de água doce, elas são disformes. Conclusão, então é alguma coisa que tem intencionalmente uma deformação, né, para dramatizar e sensibilizar mais ainda. Então ficamos barrocos. São os barrocos. Eu falo o barroquismo do brasileiro. Barroquismo. Né? Eu acho super autêntico isso. Sim. Né? Nada contra o minimalismo. Tá? Mas a brasileira, ela se sente muito mais autêntica com esse barroquismo. Eu vou dar um exemplo que os jovens que estão aqui nos assistindo talvez não conheçam, mas as pessoas, né, da minha geração vão conhecer. Viúva Porcina. Né? Na telenovela não Rock era da Santeiro, minha época, né? mas sim. Enfim, né? Não sei quantas pulseiras. Até o Senhorzinho Malta, né? O Senhorzinho Malta, enfim, né? No caso, era dessa novela, né? Regina Duarte e Lima Duarte. Lima Duarte, né? Enfim, né? A brasileira se identificou com uma facilidade, né? Com a característica da personagem. Música, independente da Viúva Porcina, mas não tem aquela música da Rita Lee, Sucesso no Estrangeiro Ainda é Carmen Miranda? Sim, por conta que é mais barroquismo do que Carmen Miranda? Bota mais um babado, bota mais um abacaxi, bota mais uma banana no turbante. Bota e é assim que ela se identifica e fica retrato de Brasil. Sim, né? A brasileira se identifica facilmente. Nossa, é lindo o minimalismo, tá? mas o não é da nossa DNA característica cultural. Né? Enfim, então eu vejo, eu defendo essa hipótese, essa possibilidade de leitura, né? Porque é uma questão cultural da formação da nossa identidade. Que legal. E é muito legal o senhor falando isso. E eu pensando aqui no meu acessório, que tá super barroco hoje, né? Tá bem tenso, tá bem tenso. E até eu acho legal posso pedir licença para o senhor aproveitar para falar da marca que mandou? Por favor, claro, porque falando do barroco, eu lembrei. E eu falei, eu tenho que falar da marca que enviou. E realmente tem a marca, ela tem um DNA tão legal que conhece Troá, a marca? Não. Troá? É muito legal. A Troá é uma marca de colares e
braceletes com design único e de forte identidade. Por isso que, ó, viu, o barroco tem uma forte identidade, exatamente. Sem dúvida, né? Que trazem poder e personalidade para quem usa. Então, a fundadora e design da Troá é a Liz Luz e transita entre São Paulo e Paris. Ela fica aqui lá. E está sempre à frente das tendências mais importantes da moda mundial. As peças da Troá são itens colecionáveis, feitos com materiais de alta qualidade, e o que eu acho o máximo é que são feitos por mulheres 50 a mais. Olha que massa. Sim, e é um projeto social de acolhimento às mulheres fora do mercado de trabalho convencional. Eles mandaram aqui, falaram assim, olha, eu até perguntei, faz para homem? Ele falou até que faz alguns de camisas, para usar com camisas, homens. Eu falei, olha, tem... Para o professor, ele falou que não tinha lá, mas eles fazem para homens também alguns acessórios. E são, geralmente, o que eles falam, são joias de poder, né? O Troá é corpo, mente e alma. Eu agradeço muito, eu fiquei muito feliz aqui pelo envio do colar. Eu vou deixar o nome do colar, desse colar lá na descrição. O site, até vou colocar aqui, ó, o logo da marca aqui para vocês verem. Troá. Aí em francês, Troá. Trois. Três, né? É que você falou, corpo, alma, espírito, né? Talvez seja nesse sentido. Exatamente, né? nesse sentido, provavelmente. E eles enviaram um cupom de desconto para quem quer, quem tá acompanhando o episódio, para quem quiser comprar os acessórios. Casual Chic 15 é o cupom de desconto. E, bom, enquanto eu falei para ele, se um dia ele fizer para me mandar, eu envio pro senhor. Obrigado, o senhor usa com camisa, tipo alguma coisa ou não? Não é mais o estilo? Até já usei alguma coisa, né? Mas assim, um pouco mais discreto, mais né? discreto. Um anel, né? Às vezes um colar, né? Mas enfim, né? Não tenho hábito, não tenho hábito. Tá? Eu fiquei as na minhas dúvida. camisas que as faço, elas já são DNA. barrocas por excelência. Quanto mais colorida, quanto mais petioa, quanto mais bordado. Quanto enfim, melhor. Então, aí eu acho que eu pecaria por excesso, Por excesso pela camisa. Viu? Mas além da camisa, ainda botar mais ornamento. Enfim, cada vez e a gente na idade mais avançada, né, precisa ter um Imagina, certo professor. limite, né? Não precisa, no meu ponto de vista precisa. Não quer dizer que eu seja o dono da verdade. Sim, né? Mas a identidade visual do professor realmente é a camisa. Mas eu comprei um presente pro senhor. Espero que o senhor goste. Qual a necessidade de presente? Ó, aqui, ó, da L'Occitane. É do Brasil, né? Então, L'Occitane é uma marca francesa, mas L'Occitane é o Brasil, né? Brasil. O Brasil, né? Enfim, né? Depois o olha senhor, que maravilha, é só né? um agrado pro senhor em agradecimento a ter muito vindo obrigado, aqui né? contar um pouquinho pra gente sobre essa história. Foi tão... Tá difícil abrir aqui. Olha, eles grampearam. É só um mimo aí pro professor, viu? É um conjunto aí pro senhor ficar perfumado. E foi maravilhoso, eu agradeço. Nós geralmente fazemos um episódio ali entre 1 hora no máximo. E a gente acho que voou, né, gente? Voou, deu certo, faltando hein? um pouquinho, mas faltando tem até a questão do por que o Brasil chama-se Brasil. Por quê? Porque de onde vem o nosso nome? Ai, meu Deus, eu não vou saber responder. Enfim, né? O professor mania de ficar perguntando como se fosse a prova, né? O nativo chamava aqui de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Enfim, os portugueses chegam, né? Vão encontrar aquela madeira, né? Que vai dar uma tinta avermelhada. Portugal, no tempo das grandes navegações, não só com colônia aqui, que era o Brasil, nas Américas, né? Como na Ásia e na África, né, foi o país mais rico do mundo, né, com os produtos naturais das suas colônias. Né? Enfim, o português vai chamar... essa madeira que o português... É o pau-brasil? Que é o pau-brasil, o português vai chamar de pau de tinta, porque dava uma tinta vermelha, que era o primeiro produto... brasileiro? Que é explorado no Brasil era para atingir os tecidos. Olha a moda só, aí. A moda. E é mais ou menos no momento que está surgindo o conceito de moda. Os tons avermelhados que dão prestígio, né? Sim. Enfim, né? Mas o nativo chamava essa madeira de ibirapitanga. Ibirá é pau, madeira em tupi, e pitanga é vermelho. A frutinha pitanga denuncia, né? Ela é vermelhinha quando ela está madura. Vermelhinha, né? Madura vermelhinha. Então, pitanga em tupi-guarani significa vermelho, tá? Ibirapitanga, né? O português vai chamar de pau de tinta e o francês vai chamar de bois de braise, pau de brasa, porque a madeira tem um tom avermelhado que lembra uma brasa, uma incandescência de uma madeira, né? E de braise vem Brasil. Brasil, né? Então... Brasil, né? Então o nosso nome tem a ver com o afrancesado. É afrancesado, né? Nossa, que interessante. E a referência que nós temos de herança cultural francesa. Muito, né? Os franceses,
invadiram o Brasil 4 vezes. Os portugueses colocaram os franceses para correr as 4 vezes. As 4 em vezes. compensação, a herança cultural que ficou, Dom João chega em 1808 e em 1816 ele traz a missão cultural francesa. Uau. Né? A herança que nós tivemos na França está presente até hoje. E a moda é cheia. Godet, Evasé, tricot, crochê. As palavras, né? Enfim, Usuais, né? Hoje fala-se mais blush, mas era rouge. Rouge, Né? é verdade. Hoje as são nossas mais mães... os Gostam. anglicismos, mas anteriormente eram muito mais os galicismos que predominavam, até no mundo da moda, né? Legal. Você vai a um restaurant, você pede o menu, você é atendido pelo maître, você chama o garçom, você pede um filé, você pede um purée, depois você pede um petit gâteau. A gente fala francês quase diariamente. A gente está, né? assim, invadido pela cultura francesa e a gente não se dá conta, não né? se dá conta. Falamos francês praticamente todos os dias. Todos os dias. Sem saber que estamos falando. Maravilhoso. Professor, foi maravilhoso, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. E eu tinha questões de sustentabilidade para falar com o professor, eu não consegui, mas quem sabe numa outra oportunidade o professor aceite. Eu falo muito, né? Não, eu falo muito e, consequentemente, não deu nem para você fazer as perguntas programadas. Não, imagina, eu queria muito que se um dia eu tivesse a oportunidade, numa segunda temporada aí que a gente fizer pro ano que vem, falar sobre moda e natureza, como falou sobre aquela palestra que foi tão legal pra gente na associação, tá bom? Muito obrigada, viu, muito obrigado, professor? Bruno. Muito obrigado, gente, muito obrigado obrigada. A vocês que estão aqui nos assistindo. Isso, e eu vou colocar, então, conforme prometido, todas as informações do professor também lá. E espero que vocês se inscrevam no canal, que está crescendo, e compartilhem com pessoas que gostam de história. E também sigam no Instagram, no TikTok, enfim, estaremos em todas as redes para vocês estarem lá acompanhando a gente em todos os lugares, tá bom? Um beijo para todos. Professor, mais uma vez, obrigada e até logo mais. Obrigado.